Alô pessoal, alô galera, venho falar sobre a leitura de 200, 500, 1000 livros ou 2000 livros. Eu frequentemente, desde que comecei a usar mais o YouTube, eu sou utilizador do YouTube desde o início, mas só desde pouco antes do Covid é que comecei a escutar e a assistir aos vídeos e como muita gente e a pensar já há muito tempo que eu pensava em criar o canal. Eu lembro-me ainda antes de 2014, mas assim mais a sério em 2014 lembro-me de falar com umas pessoas, está monetizado e ganha-se bem e não sei o quê, eu conheço tal pessoa e tal pessoa, então eu pensei em criar o canal, mas foi ficando até hoje. Eu há um ano e alguns meses comecei a gravei o meu primeiro vídeo a sério, assim parecido com este, também dentro de um carro. Podem vê-lo aí, vendo os vídeos mais antigos. Eu, eu não apaguei nenhum vídeo ainda que eu me lembro. E mesmo assim criei, estou a fazer os vídeos não com aquele preciosismo que eu queria ao início, e foi a razão de eu procrastinar. Então estou a gravar os vídeos consoante me vou lembrando, dentro do tempo que eu tenho. Agora estou à espera, e a maior parte dos vídeos foram gravados em tempos em que eu estou à espera de alguma coisa, ou então porque tive um rasgo e um tempinho lá no escritório do gabinete. Então, aonde é que eu queria chegar? Eu, quando vejo muitos influenciadores a dizer que leram, eu li 1400 livros, e eu li 1800 livros, e eu li mais de 700 livros, e já li mais de 300 livros. E eu também comecei a pensar quantos livros é que eu li. Uh, Pronto, a 1500 livros não li de certeza, assim, livros em papel, estar ali a ler, não li. Eu tenho muitos estudos, desde até ao nível do doutoramento, embora não tenha terminado, mas fiz a parte curricular, que é a parte em que tem que se ler livros recomendados pelo professor. É o último nível antes disso. Depois somos nós que auto. E também temos o orientador depois da tese, que também pode propor alguma coisa, mas a maior parte somos nós que nos autopropomos. Como nós na vida, fora dos estudos, mas só em estudos já foram muitos até este nível, visto que também fiz duas pós-graduações e coisas assim, bacharelato, licenciatura, portanto fiz o percurso mais completo possível, não houve nenhum atalho. Mas mesmo assim, e tive muitos livros em que consultei, e mesmo assim, para chegar a mais de 500, vá lá vai. Acho que, embora eu tenha deitado muitos livros fora, por causa que eu fiz umas arrumações, ainda foi este ano, no início deste ano, fiz muitas arrumações, deitei muitos livros fora que eu li, mas mesmo assim, para ultrapassar 500 é difícil. Tirando isso, eu também estive a ler, a ouvir audiolivros, alguns, aqueles que eu sinto que consigo. Quando eu escuto um audiolivro assim do nada, são aqueles que eu sinto que eu posso ir no carro a escutar, ou que eu consigo acompanhar o português ou o inglês ou o espanhol. Tirando as outras línguas, eu já não tento, mas se eu conseguir acompanhar, se não houver assim nada que eu não compreenda, uh, normalmente são aqueles livros em que contam muitas histórias, mesmo que sejam técnicos. Às vezes são técnicos que contam muitas histórias com a linguagem corrente, é relativamente fácil. Então eu fiquei assim a pensar,
aqueles que dizem que leram 1500 livros e que têm como objetivo ler 10 livros por mês ou algo assim. Pronto, é assim, eu também fui professor e formador de praticamente todos os níveis. Fui professor até ao nível 7 europeu e também fui formador do nível 1 ao nível 7 europeu. Então, com base nisso, também li muitos livros. Mas mesmo assim, para ultrapassar 500 ou 700, pronto, e depois estar a contá-los. E depois também li muitos livros de programação em que tinha código e muitas páginas de código, mas eu consumi o código. E depois também há aqueles livros que têm muitas fotografias. Para não falar dos livros de quadrinhos, de quadradinhos, de banda desenhada, que esses também li muitos quando era criança, mas tinha pouco texto, era mais rápido, mas tinha que estar ali a olhar para as imagens e tentar entender. Portanto, esse conceito do li 1500 livros, e eu não estou a falar em ninguém em concreto, porque posso dizer pelo menos 5 influencers que têm esse tipo de abordagem nos vídeos. Há pelo menos uns 5. Agora, pode ser alguns eu nem me lembro o nome. Eles aparecem-me lá no feed do YouTube e eu sigo. Há uns que eu sei o nome, outros não. Dentro desses, eventualmente 5 poderão ser. Depois há uns que dizem que é 600, outros dizem que não sei o quê. Então eu pensei assim, como é que eu vou classificar os livros que eu li? Pronto, eu não consigo dizer quantos é que eu li. Eu poderei afirmar que foram mais de 200, foram mais de 300, à vontade. 500 eu já não sei se foi mais que 500. Mas isso livros. Agora é assim, eu estive para aqui a pensar, há tanto livro que eu li que não tem assim tanta informação e que nem é nada de especial a nível de ser com muita massa, com muito que dê para extrair dali muita coisa, que é muito leve, livros que, que até se lê em poucas horas. E eu já estive a ler ou a escutar coisas que são menos superficiais do que alguns livros que eu li. Então se calhar vamos cá ver. Existem podcasts e lives do YouTube muito grandes que têm muito mais informação e que ganhei muito mais com aquilo do que um livro. E que se eu fosse passar aquilo tudo para texto e que compilasse aquilo em capítulos e tal, e que corrigisse ali umas coisas mais informais que se diz aquele palavreado assim acabado em alho e coisas assim, que se coloca lá os cardinais e tal, mas tirando essas coisas ficava ali um livro muito bom. Isso poderia ser considerado um livro. Então imaginem que eu tenho, há muitos livros assim. Eu tenho livros em que só me interessou 3 capítulos, os outros 4 são, por exemplo, 7 capítulos. Li 4 capítulos, então não li o livro, mas tenho muitos livros porque eu ao dar as aulas eu não ia dar aquele livro todo. Imaginem que era a disciplina 1 e a disciplina 2, que era a continuação do 1, mas eu era só o professor da 1, então eu só li assim mais a sério a 1 e as outras partes foi só assim de leitura na vertical. E então houve muitos livros assim, então aí tinha que contabilizar também tipo metade de um, metade do outro, então metade de um mais metade do outro dá um. Pronto. E podcasts então, e artigos científicos quando eu estava, embora eu não tenha terminado o doutoramento, terminei o mestrado, mas
já no, pronto, a partir do mestrado, mas o mestrado é menos, não é? Mas mestrado e doutoramento, os artigos científicos que eu li, 15 páginas, então se eu li 10 artigos, aquilo dá 150 páginas. Se eu tirar lá a parte das referências e tal, pronto, se, pronto, 15 artigos, 150 páginas. Há muitos livros que têm muito menos coisas. E depois existem, se calhar, livros em que eu preciso de ir ao dicionário, ver o que é que quer dizer as palavras e tenho que utilizar uma metodologia de estudo, enquanto há outros que é só ler e é como se fosse um romance, embora não seja um romance. E depois também há os livros de romance, não é? Que não é o meu caso, li poucos, mas há quem diga, quem possa ter lido 1500 livros, mas de romance, e então não é a mesma coisa. Mas porquê que não será a mesma coisa? Pode ser. Então, e os livros do Super-Homem, do Spider-Man, do Homem-Aranha e do Cascão e da Mónica? Também não contam. Um, Estava-me a tentar lembrar de mais coisas que podem substituir os livros. Um, ah, os documentários, os documentários e as séries, aquelas séries assim mais históricas que eu gosto. Uh, Embora tenha personagens, mas estamos no fundo. Olha, eu já agora que falei nisso, é assim, eu quando estou a assistir a algumas dessas, eu lembro-me que falei naquilo nas aulas de História, mas eu nas aulas de História que eu tive assim da Antiguidade e não sei o quê, eu não... Por exemplo, ouvi falar no Carlos Magno, até me lembro do professor que falou sobre o Carlos Magno, mas eu não sabia nada sobre o Carlos Magno, já me tinha esquecido. Eles ensinam aquilo e eu não percebo nada. É para passar, é escrever para o caderno que está no quadro, fazer o teste, mas eu vejo as séries e aprendo muito mais. Então, o que é que conta mais? É o livro de história, que eu tinha lá o livro com as fotografias e estudava ali naquele livro. Tinha lá uma página ou duas sobre aquilo. Ou aquela série, por exemplo, sobre o Carlos Magno, ou que tenha alguns episódios sobre o Carlos Magno. Também poderá contar como um livro. Tem muita informação e, e se calhar fiquei com um contexto muito mais avançado. Portanto, essa história de ler livros, isso é difícil de contabilizar. E então, se calhar, eu não procurei, mas se calhar já alguém classificou, fez uma classificação de contagem de número de livros, com base em uma classificação informal. Portanto, ler o livro é formal, mas depois tem aqueles livros que nós lemos de forma informal e depois tem aqueles livros que nós lemos de forma não formal. Em que nós compilamos à nossa maneira. Nós compilamos os livros lidos de outra forma, lidos entre aspas, portanto à nossa maneira, mas nós percebemos que aquilo teve um valor igual ou superior do que um livro. E, e depois há outra situação. E se nós escrevemos manuais e artigos e mesmo livros técnicos, etc., também nós precisamos de uma. Para já escrever o livro equivale quase praticamente a como um livro lido. E depois as referências que nós consultamos para escrever aquele livro, que nem sempre lemos a obra toda, mas lemos parte, também poderá contar. Será por número de páginas, por número de palavras? Essa é outra classificação. Número de palavras, número de páginas, número de caracteres, a partir
se for tantos caracteres a dividir por tantos caracteres, dá o número de livros. E então este vídeo é um vídeo assim um bocadinho irónico, mas que também me fez pensar, e foi isto que eu pensei mais ou menos, que é para eu também não ficar atrás dos outros que dizem que leram 1500 livros. Será que eles leram mais livros que eu? Se calhar não. Mas eu também não quero ser mais do que ninguém. Isto é um bocadinho irónico e conta também um bocadinho como piada. E como aqui já são 19 horas a esta hora, também estou assim numa parte do dia em que estou assim mais descontraído. E então este vídeo, que já vai em 15 minutos, menos do que os anteriores, portanto estou mais à vontade, foi assim um resumo de um ranking para leitura de livros. Se gostaram do vídeo, cliquem em gosto, curtir, like, partilhem o vídeo, inscrevam-se, subscrevam o canal para eu chegar aos 1000 subscritores. Nunca mais lá chego. Há pessoas que conseguiram 1000 subscritores num dia e eu já vai mais de um ano e ainda não consegui. Mas pronto, cada um percorre o caminho no YouTube até chegar lá. O que interessa é ser persistente e ser constante. E partilhem, acho que me esqueci de dizer partilhem. E estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Eu vou produzir outro vídeo para muito breve, aguardem e fui!